Agora a gente volta a falar de segurança pública. Mais de 250 presos que deixaram presídios na saidinha de Natal não retornaram após o fim do prazo no Rio de Janeiro. Misael Menetti está aqui em São Paulo, chega ao vivo, mas vai trazer esses destaques do estado fluminense. Misael, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Misael, acho que, salvo engano, está no Parque do Ibirapuera. Ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, acompanha também as questões que envolvem segurança pública. Misael, conta pra gente, a maioria desses foragidos pertence àquela facção, Comando Vermelho? Já tem essa confirmação? Já tem essa confirmação, sim. Muito boa noite a você, Caniato, para todo mundo que acompanha os pingos nos is. 258 detentos não voltaram para os presídios no Rio de Janeiro. A maior parte deles é do Comando Vermelho. Do total, 1.868 presos liberados, 258 não voltaram. Agora, eles são foragidos da justiça. A maioria dos que não se reapresentaram, como eu mencionei, são integrantes do Comando Vermelho, a maior facção criminosa, que atua no estado do Rio de Janeiro. Do total de fugitivos, 150 são do Comando Vermelho, 39 do Terceiro Comando Puro, 23 da facção Amigos dos Amigos e 46 que se declaram neutros, sem vínculo com grupos criminosos. Estes dados são da Secretaria de Administração Penitenciária. Entre os que não retornaram, estão presos, considerados muito perigosos. É o caso de Tiago Vinícius Vieira, ele que é mais conhecido como Dourado. Ele é acusado de comandar grandes assaltos, realizar tráfico de drogas e de armas, além de outros líderes ligados à facção criminosa. O benefício da visita periódica do lar é garantido pela legislação brasileira para detentos em regime semiaberto que cumpriram parte da pena e apresentaram um bom comportamento. Quem não volta dentro do prazo estipulado é automaticamente classificado como foragido. E os nomes dos 258 que descumpriram a data foram incluídos em base de dados das forças de segurança que já iniciaram as operações para a captura. A gente sabe que esse ano o tema de segurança pública é prioridade, unanimidade. A gente já tem um projeto de lei aprovado pelo deputado federal Guilherme Derrite, do Progressistas, que só passa a valer para presos que que estão presos na data da aprovação do projeto. Então, não vale para esses reincidentes. Quem foi preso antes da aprovação do projeto ainda tem direito à saidinha. Isso significa que a gente vai ver muitos, mas muitos presos saindo ainda por muitos anos, pelo menos a atual conjuntura aí do campeonato. Caniato? Pois é, com certeza. Só para ficar claro para as pessoas, imagine que dias antes da aprovação, da derrubada do veto do presidente Lula pelo Congresso Nacional, determinada pessoa foi condenada e começa a cumprir pena. E aí ele vai cumprir uma pena de 30 anos, ou seja, esse continuará gozando do benefício da saidinha. É isso, e esse é o desafio que nós estamos tratando nessa notícia. Obrigado, viu, Misael? Sempre trazendo muitas informações relacionadas à segurança pública, ele que monitora os assuntos e sempre nos atualiza aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu passar para o Mota, porque esse é um recorte do Rio de Janeiro, né? E muita gente talvez diga, né? Aqueles que defendem a saidinha, né, Mota? Que acham que a saidinha é um excelente mecanismo para promover a reinserção do preso na sociedade, eles falam, mas esse é um número pequeno se a gente for comparar com o volume de presos que receberam o benefício. Para essas pessoas que acabam dizendo que esse percentual é pequeno, você diria o quê, hein, Mota? Conversa com a Yara, nossa espectadora do Rio Grande do Norte, que perdeu a mãe, assassinada por um bandido que estava em saidinha. A estatística pequena não tem nenhum significado quando a vítima da estatística é você. Eu nunca vi um argumento razoável que fizesse sentido para justificar um absurdo como a saidinha. A saidinha é fruto de uma aplicação do marxismo à justiça criminal. Isso gerou loucuras como a chamada criminologia crítica,
que diz que você não deve punir esses crimes violentos porque eles são uma reação dos pobres à injustiça do capitalismo. A outra filosofia que também domina o sistema de justiça criminal é o chamado garantismo penal. Também é uma variedade do marxismo. Ele diz que o bandido é um pobre coitado, uma vítima da sociedade. Agora, prestem atenção nisso, um dos grandes expoentes do garantismo penal é um jurista italiano chamado Luigi Ferrajoli. Esse Luigi Ferrajoli, ele foi presidente de um tribunal dos povos que foi realizado simultaneamente no Brasil e na Itália de maio a setembro de 2022. Esse tribunal se juntou com vários representantes de ONGs brasileiras para fazer um julgamento simulado de Jair Bolsonaro, por causa da atuação dele durante a pandemia. Então, meus amigos, não há nenhum acidente nas coisas que estão acontecendo no Brasil. Está tudo interligado. Pois é, mas eu fiquei curioso e peguei o universo de condenados que receberam o benefício. Foram 1.868, viu, Gani? E aí a informação que eu tinha da Secretaria de Administração Penitenciária indicava que 269 presos não retornaram às penitenciárias após acabado, findado o prazo, o que representa uma evasão de 14% do total de presos que foram liberados para passar esses dias com a família. Um índice muito maior do que a média nacional. Comenta-se em 6% quando a gente pega edições passadas, É muito, E é o que o Mota falou. Bastaria um cometer um crime e tirar a vida de alguém. Não dá para você trabalhar com percentuais quando a gente faz essa avaliação, né, Gani? Não, exatamente. O percentual aí tinha que ser 0%, não tinha que ter saidinha. O Brasil é o país campeão em discutir as coisas ao contrário, Então a gente começa pela cereja do bolo e não pela base, não pelo alicerce. Onde que eu quero chegar? A função da prisão, a principal função da prisão é afastar o perigo da sociedade, o criminoso da sociedade, para que ele não cometa mais crimes. A segunda função primordial também do sistema carcerário é dar o exemplo para que demais não cometam crime. Olha, esse foi preso. Se você cometer crime, você vai pegar também 20 anos. Então isso vai reduzir a criminalidade, pelo exemplo, pela punição. E o terceiro elemento aí do sistema carcerário, se der, mas ele não é o principal, é a tal da ressocialização. Acontece que no Brasil a gente inverte essa lógica, a gente inverte a ordem. A gente passa a tratar a ressocialização como uma questão prioritária, quando, na verdade, o prioritário é afastar o perigo da sociedade e dar o exemplo para que demais não cometam crimes. Portanto, está tudo errado. E a saidinha é um sintoma disso. Por quê? Porque quando você dá a saidinha, você está sinalizando, primeiro, que o perigo está aí, porque enquanto ele tem a saidinha, ele pode cometer crimes. Segundo, você sinaliza que o crime compensa em certo sentido. Por quê? Porque tem audiência de custódia, porque tem progressão de pena, porque tem saidinha. Então, significa que há uma grande impunidade, você vai ficar pouco tempo preso. E o terceiro, aí sim, a tal da ressocialização com a saidinha. Enfim, está tudo de ponta cabeça, Caniato. Pois é, inclusive uma reportagem do jornal O Globo destacou 4 bandidos de alta periculosidade, chefes de facções criminosas. Um é chefão, um tal de Dourado, do 3º Comando Puro, um outro Nestor do Tuiuti, do Comando Vermelho, um outro chamado Obolado, do Comando Vermelho, tudo chefão de divisões do Comando Vermelho e desse TCP. E um outro, Sérgio Luiz Rodrigues, ou o Salgueiro, também, que foi condenado por tráfico de drogas, gerente da favela da Lagoa, em Magé. Todos esses 4, bandidões, não retornaram às penitenciárias. Você, delegado Palumbo, parece notícia velha, mas não é, delegado. Infelizmente não é, infelizmente daqui a pouco tem a saidinha Dia das Mães, Dia dos Pais, e a história vai se repetir. Alguém vai perder a mãe, alguém vai perder o pai,
uma mãe pode perder um filho, alguém vai ser assaltado, porque tem gente que acha que tem que ressocializar dando uma saidinha para o preso que roubou, que matou, que estuprou, que cometeu crime de latrocínio, ou então um faccionado. O faccionado ele não volta. Inevitavelmente ele vai ficar. Ele tem que cumprir a ordem da facção. Ele nem pode voltar, ele sai com missão de lá. Ainda mais um chefe de facção. E essas pessoas que são favoráveis, acho que deviam levar esses presos para casa deles, deixar uma semana dentro da casa deles, dar um emprego para eles. Pergunta para eles se eles querem cortar o jardim da sua casa. Você que gosta de comer um caviar nesses restaurantes famosos, que acha que o preso tem que ter uma segunda, terceira chance, chama ele para limpar a piscina da sua casa. Chama ele para cortar o jardim ou então lavar a sua Ferrari. Chama ele para fazer isso aí. Você vai ver o que é bom para tosse. Põe um traste desse dentro da tua casa. Mas você é contra a saidinha? Sou contra a saidinha. Sou contra o preso ter direito. O preso tem que ter um direito só, de trabalhar e pagar o seu sustento da cadeia e pagar o sustento da vítima, do mal que ele causou. Não tem que ter direito à saidinha, não tem que ter direito à visita íntima, não tem que ter direito ao auxílio reclusão, e tudo isso que eu estou falando tem projeto de lei para acabar, cujo presidente o presidente do Congresso Nacional, o presidente da Câmara dos Deputados, poderia pautar. Tem de minha autoria, tem de outros deputados, mas não pauta. Para eles é mais importante pautar o nome da ponte. Aí é importante, né? Ou então ficar fazendo aí, esperando um projeto executivo para depois aí saber quanto que vai vir de emenda. É um absurdo isso daí. Como o Mota falou, vamos perguntar para a mãe dessa menina que perdeu, vamos perguntar para essa menina que perdeu a mãe, como ela está se sentindo, sabendo que um indivíduo condenado saiu nessa maldita, me desculpe esse termo, não gosto de usar esse termo, mas é maldita saidinha para fazer o quê? Para roubar. E muitos deles, pode-se dizer que a maioria sai, rouba, comete crime, furta, mas não é pego em flagrante. Não é pego. Aí depois volta para a cadeia. Esse final de semana mesmo aqui, a equipe aqui de Ribeirão Preto estava para trás de um desses que iam fazer um roubo. Então é o tempo todo eles roubando. É o tempo todo. E as pessoas ficam romantizando. A regra teria que ser assim, ó. Quer passar Natal, Réveillon, Dia dos Pais e da Mãe? Não cometa crime. Pronto, acabou. O problema é seu. Você vai se ressocializar dentro da cadeia. Ou porque você quer, porque você teve livre-arbítrio, ou porque você encontrou Jesus Cristo de alguma forma, que é o único preso que eu conheço que se ressocializou por livre e espontânea vontade, foi aquele que encontrou Jesus de verdade. Esse eu posso dizer, não, esse se recuperou. O resto, que me desculpe os anti-horários que vão ficar bravos comigo. É um bando de tranqueira que não tinha que ter direito a nada, Caniato. Olha só, pessoas enviaram aqui quais são as regras da saída temporária. Pode haver algum tipo de alteração, mas em linhas gerais o preso precisa fornecer à justiça um endereço onde pode ser encontrado durante o período em que estiver fora do sistema prisional. Esse local acaba sendo cadastrado e a pessoa responsável consultada a respeito da recepção do preso. Durante todos os dias da saída, o preso precisa permanecer com base nesse endereço informado à justiça. Além disso, não é permitido frequentar bares, boates, ser flagrado alcoolizado ou se envolver em qualquer delito. O flagrante em crimes resulta na suspensão do benefício e do retorno imediato ao presídio. E aí algumas pessoas aqui, Mota, nos escreveram surpresos com chefes do Comando Vermelho, traficantes, pessoas que foram condenadas por crimes ligados ao tráfico de drogas, receberem esse benefício. Porque há no imaginário popular a ideia de que somente, vou usar uma expressão antiga, somente ladrão de galinha recebe o benefício da saidinha. Aí não. A gente está vendo aí, chefão do Comando Vermelho recebendo o benefício da saidinha, Mota. Caniato, uma das maiores surpresas que eu tive na minha vida foi quando eu fui visitar um presídio em Minas Gerais. Nessa altura, Caniato, eu já tinha uns 6, 7 anos de acompanhamento da segurança pública, né? Eu conversava com as pessoas, eu me informava e eu fui visitar esse presídio lá em Belo Horizonte. Em determinado momento da visita, o diretor do presídio me levou para a ala da visita íntima. E era um corredor com celas, e as celas eram diferentes, parecia quarto de motel. Eram decoradas com motivos românticos, um lençol, a roupa de cama diferente, ele mostrou, tinha lá
preservativo, lubrificante, e ele explicando. Presta atenção à importância da ideia, Caniato, das ideias. Ele me apresentando aquilo com orgulho, tá? De alguém que está fazendo aquilo que mandaram ele fazer. Ele convicto de que aquilo ali era a coisa certa e o preso, o criminoso, tem direito à visita íntima, então ele fornecia o melhor ambiente possível. E aí eu perguntei para ele, Caniato, quais tipos de criminosos têm direito à visita íntima? Porque na minha cabeça, alguns criminosos, depois de cometer alguns crimes, por exemplo, estupro, não teriam direito à visita íntima. Me parece uma coisa óbvia, né? E ele olhou para mim como se ele não entendesse a minha pergunta. E ele não entendeu mesmo, me perguntou, como assim, Roberto? E eu falei isso, olha, quais tipos de crimes o sujeito comete e impedem ele de ter direito à visita íntima? E ele falou, não existe isso. Qualquer criminoso, passado certo um tempo, porque a gente precisa aqui de resolver questões administrativas, mas resolvido isso, cumpridos os procedimentos, não existe nenhum impedimento. Então o sujeito pode ser um maníaco, ele pode ter matado 10 mulheres, ele pode ter cometido 50 estupros, mas o Estado brasileiro decidiu. O que foi o Estado? Quem no Estado brasileiro decidiu isso? É uma combinação de legisladores e de operadores do direito do sistema de justiça criminal. O Estado brasileiro decidiu, não importa o crime que você cometa, você vai ter direito à visita íntima. Não importa o crime que você cometa, você um dia vai ter direito à progressão de regime. Não importa o crime que você cometa, um dia você vai sair da cadeia no Brasil. E, em geral, você não vai ficar muito mais do que uma década. Foi o que aconteceu com os assassinos de Tim Lopes. Um ficou preso 5 anos, teve direito à progressão de regime, saiu, fugiu. O outro, 2 anos depois, 7 anos de prisão só, teve direito à progressão de regime, fez exatamente a coisa que o outro fez. Ele saiu da prisão e nunca mais voltou. Então, é piada com a nossa cara, Caniato. Essa é a conclusão que eu tiro depois de todo esse tempo que eu investi tentando entender, conversando com policiais, conversando com promotores, com magistrados, com parlamentares. O que existe no país é deboche com a cara do cidadão de bem.